Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. A gente vai estudar hoje o livro de Oséias, né? Livro de Oséias. Então, se vocês estiverem aí com a Bíblia aberta, abra no capítulo 1. Nós vamos já dar uma introdução aqui. É um livro bem curtinho, mas que ensina, né? Tem um ensino para nós assim muito poderoso, muito proveitoso, né? Ensina aquilo que a Bíblia mais dá ênfase, né? Que é o amor de Deus, que é o pecado humano e o amor de Deus, como Deus trata, né? Como Deus lida, apesar desse homem ser pecador, como que Deus vai lá e resgata e ama, apesar de tanta ofensa, né? Apesar de tanta rebeldia, apesar de tanta rejeição, Deus é aquele que nunca desiste de resgatar o homem, né? De ir lá e salvar o homem. Então, o que Oséias fala, na verdade, é o tema de toda a Bíblia, né? Mas nós vamos ver algumas particularidades aqui de Oséias, tá? Bora nós. Antes que... Opa, agora sim, agora está chegando aqui, Maria Luísa. Tomara que ela consiga entrar, para já pegar do comecinho aqui, né? O estudo com a gente. Então, assim, antes que a gente comece até a fazer aquela... Para nós já é um padrãozinho, né? Ver lá o autor, a data e tudo mais. Eu quero dizer que há interpretações diferentes desse livro, né? Por quê? Porque o livro fala, de fato, que Oséias, o profeta, ele casou com uma prostituta, tá? Então, isso é literal, né? Por ser uma coisa bem diferente, bem atípica, na verdade, eu acho que a Maria Luísa aqui está nos ouvindo, pelo menos, né? Maria Luísa, se você estiver nos ouvindo, pelo menos dá um oizinho aqui, só para eu ficar tranquilo, para saber se você está recebendo aí o áudio. Se quiser abrir a câmera, não sei se dá. Mas me parece que está, né? Você fechou e abriu o áudio de novo. Então, tomara que esteja. Como eu não estou vendo, né, sua imagem, eu entendo que pelo menos o áudio aí, que é o principal, né? Na verdade, não precisa nem me ver, né? O importante é o conteúdo falado. Mas só para eu ficar tranquilo, se puder dar um joinha, um oi, um ai, aleluia, um glória a Deus, alguma coisa assim, só para a gente saber aqui se você está aí conectada, tá? Mas eu acredito que deve estar. Vamos prosseguir aqui. Então, queridos, o que acontece? Alguns pensam que essa história não é literal, né? Ou seja, que Deus não mandou Oséias casar de fato, né? Literalmente com uma prostituta, e que isso é simbólico, né? Ou que a mulher, ela não era prostituta, né? Literalmente falando, mas era uma espécie de prostituta cultual, o que tinha naquele tempo, né? Mulheres que elas de fato participavam, né, de alguns cultos a deuses pagãos, e nesses cultos inclusive tinha algumas orgias, mas enfim, mesmo assim, ou de um lado ou de outro, vai sempre cair nessa conclusão que de fato a mulher, ela era uma prostituta. Então aqui é uma mulher real, tá? O capítulo 1, ó, versículo de número 3, versículo de número 2 e versículo de número 3. A gente já vê aqui, ó. Então, Oséias, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Eu chego à conclusão, né, como a maioria dos estudiosos bíblicos chega à conclusão que isso é literal, tá? Por quê? Qual é o argumento? Está no verso 2 e principalmente no verso 3. Porque a mulher tem nome, além dela ter nome, dá o nome do pai dela, né? Então, são pessoas reais mesmo. Olha só. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor.
Verso 3, olha só. E foi-se e tomou a Gomer, né, o nome dela, filha de Diblaim. Olha só, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, olha só, tem o nome da mulher, tem o nome do pai dela, né? Então, são pessoas de fato reais aqui. Foi literal, Deus disse. Não havia, amados, nada na lei, né, que proibisse um profeta casar com a mulher prostituta, tá? Tinha uma proibição para o sacerdote. O sacerdote não poderia contrair um matrimônio com uma mulher que tivesse, né, aí esse histórico, esse comportamento. Então, o sacerdote era proibido na lei, mas concernente ao profeta não havia nenhuma restrição. Então, Deus fala, vai lá, e é assim, irmãos, Deus está ensinando aqui, né, como o Oséias, ele precisaria, né, se relacionar com um amor fora do comum, fora do natural, né? Porque tudo bem, duas pessoas se gostam, né? Elas têm lá um relacionamento, algumas coisas comuns, se casam. Aqui era algo totalmente atípico, né? Quer dizer, uma mulher que era prostituta, era de muitos homens, e mesmo assim ele ir lá e contrair um matrimônio, então não é uma coisa normal nem simples, né? Teria que ter, inclusive, muita obediência de Oséias nessa questão. Então, o que a gente entende aqui é que, através de tudo isso, Deus estava querendo ensinar ao povo algumas lições que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Espero que a gente consiga aqui estar caminhando, então, nessa toada aqui. Então, bora lá. Livro de Oséias, né? Eu coloquei aqui como amor na aliança, tá? Esse tema, amor na aliança, não é nenhum tema, né? Um títulozinho só para a gente se nortear. Amor na aliança. A palavra aqui em Oséias que aparece para amor, na verdade, lá é resed, né? Resed, né? H-E-S-E-D. Resed, né? Que é traduzido também por misericórdia, tá? Amor, misericórdia. Então a gente vê essa palavra muito frequente no livro de Oséias, né? Só para a gente então entender o teor, o conteúdo principal dessa carta, que é falar de amor mesmo, amor de Deus. É interessante aqui, amados, também uma observação, antes que a gente comece mesmo a dar as informações básicas do livro, é que teve 3 filhos, tá? Eles tiveram 3 filhos. O primeiro, possivelmente, de fato, foi de Oséias com a mulher. Porque o que acontece aqui? A mulher, ela é uma prostituta, e Oséias vai lá e resgata ela, né? Então, assim, dá ela uma família, dá ela um lar, uma dignidade. Essa mulher, ela foge de casa, né? Tem lá o filho com Oséias e tal, depois foge, sai de casa e volta para a prostituição, olha só. E aí o que acontece? Aí Deus diz, vai lá de novo, vai novamente lá, busca a mulher. Ele vai lá e acha essa mulher e tem que resgatar ela, tem que pagar, né? Porque ela tem alguma dívida lá, ele vai lá e paga, resgata ela do prostíbulo e aí casa de novo, casa não. E aí traz essa mulher novamente à sua casa. E aí tem o segundo filho, né? Ela concebe. Alguns estudiosos dizem que esse segundo e o terceiro filho não era de Oséias, é fruto da prostituição dela. E mesmo assim ele assume como o seu filho ou seus filhos. Olha só, amado, o negócio não é brincadeira não, né? Então, o primeiro filho, né, que até tem aqui o nome deles, né? A gente vê aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui os versículos certinho para a gente ver o nome deles. Ó, verso de número 11, tá vendo, ó? Verso de número 11, aliás, o 11 já é o segundo, né? Verso de número 6. Eu estou todo atrapalhado. Verso de número 4 é o primeiro, verso número 6 é o segundo e verso de número 11 é o terceiro. Então, ó, verso número 4. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. A palavra, o nome, né, do menino aqui, Jezreel, tem o significado de Deus espalha. Então Deus fez isso inclusive lá com Isaías. Eu não sei se vocês lembram quando a gente estudou Isaías, fez isso com ele, né? Quando ele teve lá o filho lá com a profetisa, esqueci o nome, acho que nem fala o nome dela, mas fala a profetisa, né? E põe lá o nome, que acho que é o nome até mais, o nome mais comprido que tem na Bíblia, né? Maer Salal Asbaz. Esse é o nome do menino, olha só. E isso tinha
o significado, né? Tinha lá o porquê. A semelhança de Isaías também, o Oséias aqui, Deus dá a mesma ordem para ele. Oh, que coisa boa, Maria Luísa conseguiu entrar com a gente lá agora, com câmera, com vídeo, com tudo. Ô, minha amada, bem-vinda, viu? E todos aqui já estão dando bem-vindo aqui, é assim, eu já falo em nome de todos. Bem-vinda, fica à vontade, minha amada. Quiser, inclusive, interromper a qualquer momento que eu estiver falando aqui, fazer uma pergunta, um comentário, só abrir o microfone e entrar, tá bom? Fica à vontade, tá? Pegou o barco um pouquinho andando, mas bora lá. Vamos nós. A gente ainda está no capítulo 1 de Oséias, tá? É o livro de Oséias que nós estamos estudando. Então, o que acontece, queridos? No verso de número 4 e verso de número 5, né? É dado o nome do menino. E isso tem um significado, né? Que Deus iria espalhar, então, o povo de Israel. No verso de número 6, vai falar de um segundo filho, ó. E tomou dela, e tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. O nome Lo-Ruama, né, tem o significado de não compadecida. Tá? Esse é o significado. E aí lá no verso de número 11, a gente vê então o verso 9, né? Do 9 começa. E ele lhe disse, então quer dizer, terceira vez, ó, se a gente lê o 8, eu estou meio apavorado aqui, né? Tem acelerado, que a gente demorou para começar, eu estou querendo passar as coisas aqui, mas vamos devagarzinho. Número 8, verso número 8, e depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz a um filho. Então o negócio aqui era um atrás do outro também, não tinha muita conversa não. Desmamou o segundo, já concebeu e veio. Isso aqui parece mais o Nordeste, né? Crente pentecostal e nordestino, vocês sabem que não cria família, é tribo, né? Tribo. Então é muita gente. Então aqui é bem parecido. Então desmamou a menina, já concebeu, verso de número 8 vai falar, né? E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho, quer dizer, o terceiro filho já aqui, ó. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então essa palavra aqui, ela quer dizer não meu povo, né? Lo-Ami. Então por esses nomes a gente já percebe aqui, né, profeticamente, o que Deus estava comunicando através do casamento de Oséias. Como eu disse, isso era comum, não é uma coisa assim tão extraordinária. Se vocês lembrarem lá do livro que nós estudamos de Ezequiel, por exemplo, Deus disse para Ezequiel, olha, vou tirar o desejo dos teus olhos. Né? Ou seja, sua esposa, ela vai ser tirada de você. Deus falou isso na parte da manhã, o texto vai dizer para Ezequiel, e à tarde a esposa dele falece. Então, olha só como era bem comum, né? Deus usar a vida dos profetas para... O profeta não é só o que ele falava que era mensagem, é o que ele vivia também, as suas ações, as suas atitudes. Deus falava, né, por meio de tudo isso, não só da mensagem, mas do próprio comportamento. Tudo isso era um ato, né, onde Deus ia se comunicando com o povo. Então, em Oséias é bem semelhante aos outros profetas aqui que eu mencionei para vocês. Mas vamos lá. Quem escreveu esse livro? Quem é o autor? É Oséias. Tá? Então, Oséias é o autor. O que ele escreveu? Né? Ele comparou a ingratidão de Israel com o amor de Deus na aliança. Então, essa é a comparação que ele faz nesse livro. Tá? Essa ingratidão, né, que Israel tinha, aí o teve com Deus, e ele compara, então, essa ingratidão com o amor de Deus na aliança. Ou seja, a ingratidão da Gomer, da mulher, porque, lembram? Ele foi lá no prostíbulo, tomou essa mulher, deu um lar, dignidade para ela. O que ela fez? Ao invés de ser grata, enfim, de constituir a sua família, de ser recíproca no relacionamento, nada. Deixa de novo Oséias, volta para a prostituição. Então, olha a ingratidão. Segunda vez, ele vai lá, traz ela de novo. O que ela faz? De novo, volta. Então, as 3 vezes aqui, ela tem essa atitude, né, de ingratidão, despreza aquilo que Oséias oferta para ela, que é o amor, a dignidade, uma família. Então, nessa comparação, Deus também está falando: Israel, vocês são ingratos, tirei vocês da escravidão, da terra do Egito, da prostituição dos deuses que vocês serviam, né? Resgatei vocês, dei dignidade e tudo mais, mesmo assim vocês me abandonaram, me traíram, se prostituíram. Então, quantas vezes Israel ao longo da história não veio, né, tendo essa atitude? Então Deus, olha só como ele está usando e comparando aí essas
essas semelhanças, né? Onde foi escrito isso? Lá em Israel mesmo, tá? Qual foi o período que Oséias, ele profetizou e que ele escreveu isso aqui? Mais ou menos ano 715, né? Antes de Cristo, claro. Então, mais ou menos esse período aí do ano 715, só para a gente ter uma noção também, tá? Vocês percebam que os livros, eles não estão... Semana passada a gente estudou Daniel, lembram? Os livros, eles não estão em ordem cronológica, porque Daniel, quem lembra aí? Como foi semana passada, deve estar fresquinho, talvez um de vocês aí lembrem, né? Que lógico, quem participou da aula. Que ano mais ou menos que Daniel escreveu, profetizou? Qual foi o ano do cativeiro ali? Quem é que anotou aí? Olha a memória que não falha, é a caneta no caderninho, aí não falha mesmo, né? Porque 7 dias, dependendo, não tem mais nada na cabeça. Até eu esqueço às vezes, né? Mas vamos lá, por isso que é importante. Eu estou vendo aí, vocês sempre com a canetinha, um papelzinho, talvez não anotaram isso, né? Também nem tudo anota, né? Só aquilo que vocês acham mais interessante ou importante no momento e anota. Mas vamos lá. Bom, enquanto vocês não acham aí, se acharem, ótimo. Se não achar, anotem isso aí, tá? Folheiem lá. Quem tem as anotações da semana passada. O cativeiro se deu no ano 586, tá? Do ano 605, primeira leva, né? Babilônia levou os judeus em 605, 597 a segunda leva de escravos, e no ano 586, onde foi destruído o templo. Então, os 70 anos de Daniel é contado do ano 586 até 516, tá? Vocês sabem que é retroagindo, né? Então, por isso que tem esse negócio do maior para o menor. A gente está falando antes de Cristo. Então, só para o século VI vocês coloquem aí. E aqui a gente está no século VIII. Então, olha só, 715. Oséias vem depois de Daniel, mas historicamente ele é antes de Daniel. Só para vocês entenderem aqui que a Bíblia, os livros não estão dispostos, né? Não estão colocados em ordem cronológica, tá? Eu acho interessante, devo ter falado para vocês em outra ocasião, mas estou reforçando aqui, porque de repente você fala, mas Daniel, semana passada, ele era depois, né, de Oséias, e a gente está estudando Oséias agora, não era para estudar antes, é porque a gente está indo na sequência mesmo do jeito que está aqui na nossa Bíblia, né? Mas só para esse detalhe aí. Por que Oséias escreve esse livro? Qual o motivo que leva ele a escrever? Para explicar a razão, tá? Para a destruição iminente de Israel pela Síria. Então, no ano 722, aproximadamente, a Síria invade Israel. Então, Deus já está falando, olha só que coisa interessante, está falando, vocês vão ser invadidos, né, pela Assíria, que era um povo pagão, inimigo de Israel, mas Deus disse, o motivo é esse, esse e esse. Vocês estão sendo ingratos, vivendo na prostituição espiritual, né, no caso, vocês estão desprezando o meu amor por vocês, então vou entregar vocês aí na mão dos assírios, tá? E esse povo foi muito cruel com Israel. Eles, assim, para vocês terem uma ideia, amados, olha que coisa horrível. Eles pegavam e rasgavam as mulheres grávidas, tá? Rasgavam assim ela pelo meio, né? Tiravam o bebê lá, tá certo? E colocavam um gato vivo e costurava. Dá para ter noção do negócio desse? Imagina que povo é esse cruel. Tanto olha só, lá no finalzinho de Oséias, lá no capítulo de número 13, versículos de número 16. Vamos ler lá só para reforçar essa informação aqui, ó. Então, Oséias capítulo 13, vamos lá no finalzinho do livro, depois a gente volta lá para o começo novamente. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas abertas pelo meio. Então, olha só o que Deus estava dizendo que ia acontecer, o que esse povo ia fazer contra Israel. Então, pegaram os filhos, né, e lançavam sobre as pedras. Era um povo assim muito, mas muito cruel mesmo, tá? E aí, Deus está usando Oséias, então, né, para falar que, olha, por essa razão, por me desprezar, por me desobedecer, vou entregar vocês as consequências dos seus pecados. Eu acho que vale eu comentar aqui, irmãos, porque a gente vê essas permissões de Deus, né, por assim dizer, de uma forma muito bruta, muito cruel. E os incrédulos não questionam hoje, nossa, que Deus é esse que mandava matar? Que Deus é esse que permitia mulheres e crianças serem mortas?
Não é? Quantas vezes já não perguntaram para mim, eu acredito que para vocês, talvez aí deve ter questionado assim, mas que Deus é esse? Né? Você fala que Deus é amor, e como que Ele permitiu tudo aquilo? Como que Ele ordenou que cidades inteiras fossem destruídas? Bom, amados, primeiro nós temos que entender que a antiga aliança, Deus se relacionava com esse povo de forma diferente, como hoje, por exemplo, né? Eu digo no Novo Testamento, por algumas razões. Primeiro, Deus estava preservando esse povo na história para o bem da humanidade, porque viria o Messias que salvaria o mundo. Entenderam a importância disso? Então, quem era Israel? Israel, esse povo, né, escolhido por Deus, não por mérito nenhum, por pura graça de Deus. Deus escolhe e separa esse povo como se fosse um berço para trazer o menino Jesus ao mundo. Então, na verdade, através de Israel, Deus salvaria o mundo. Olha a gravidade, olha a responsabilidade. É por isso que a negligência, a rejeição de Israel para com Deus, isso refletia na salvação da humanidade, irmão. Não era daquele paizinho desse tamanhozinho, não, que é Israel. Israel é desse tamanhozinho no mapa, né? Então, percebam a gravidade disso? É por isso que Deus era duro, por isso que Deus cobrava mesmo. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo, Deus estava ensinando, né, que o pecado ele tem consequências. Então, de vez em quando, nada mais, nada menos, Deus ele dizia assim, vou entregar a vocês as consequências dos pecados, das escolhas, da atitude de vocês. Só isso. Então, era como se Deus, assim, soltasse a rédea e falasse assim, então, vocês querem ir? Vão, né? Então, eles estavam colhendo nada mais, nada menos do que o que eles tinham plantado, que era desobediência, viver no pecado e tudo mais. Então, só para a gente entender também essa questão, né? Que lá me parece assim que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não é diferente, mas a gente percebe aí essas dinâmicas, tá certo? Por isso são duas alianças, né? Antiga aliança e nova aliança. Mas vamos lá, qual é o tema principal desse livro? É o julgamento divino e o amor redentor de Deus, tá? Então, como os outros profetas também, isso aqui é quase um padrão dos profetas. Denunciavam o pecado do povo, né? Falava que Deus ia trazer o juízo, porque eles tinham desobedecido a Deus, tinham pecado contra Deus, tinham escolhido viver a sua maneira, né? Isso traria a morte para eles. Então, esse é o padrão. O profeta vem e denuncia o pecado e anuncia o juízo de Deus. Por outro lado, né, com essa mensagem de juízo, vinha também a mensagem de esperança, que Deus resgataria mediante ao arrependimento, porque Deus nunca se agradou em castigar o seu povo, em trazer juízo pelo seu povo, né? Lá em Jeremias, capítulo 18, nós lemos, quando nós estudamos Jeremias, Deus dizendo assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta, né, e eu o salve. Então, é isso, amados, tá? Então, só para a gente entender aqui o tema, tá? Sinais de declínio que Osés observou na vida do seu povo. Então, Osés observou isso aqui, ó. Capítulo 2, versículo 13. Vamos entrar no livro agora, né? Para estar extraindo aqui alguns pontos, tá? Para a gente afirmar algumas verdades desse livro. Então, capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ou seja, o que Oséias ele observa aqui, o declínio espiritual, são os votos quebrados, tá? Olha só, é relacionamento que a gente está falando, né? Então, basicamente é isso. Num relacionamento, o que se tem? Não tem acordos, não tem votos, não tem uma aliança. Então, uma parte quebrou, foi infiel, tá? Então, o Osés observa aqui, ó, vocês quebraram os votos de vocês. Irmãos, é bem interessante que em toda a Bíblia, só que em Oséias, no capítulo 2, que aparece esses dois termos aqui, ou melhor, um termo só duas vezes, né? Que é namorados. Tá? Em toda a Bíblia você não tem essa expressão. Isso é algo assim, como eu vou dizer, contemporâneo, moderno, né? A palavra namorado, né? Então você não tinha, como tem hoje, né? No Brasil, em tantos países, que as pessoas primeiro namoram, noivam e casam.
Não, lá aquela cultura, assim, tinha o desposório, né, que era uma espécie de noivado, mas totalmente diferente do que nós temos hoje, e já partia para o casamento, às vezes nem se conhecia direito, às vezes nem se tinha visto um ao outro, né? Quantas vezes a gente lê na Bíblia essas ocasiões aqui. Mas em Oséias, só em Oséias que aparece namorados, né? A gente leu aqui no verso número 13, os seus namorados. Mas bora lá, e no verso número 10 também. 10 e 13 tem a expressão namorados. Bom, o capítulo de número 4, o versículo de número 9, o que Oséias também observa aqui nesse declínio espiritual de Israel, é que havia líderes inúteis. Os líderes, né, de Israel se tornaram inúteis. Os sacerdotes, os príncipes, enfim. Capítulo 4, versículo de número 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre eles os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Então, os sacerdotes, os líderes da nação tinham se feito inúteis, pecadores, deveriam ser aqueles que orientariam Israel, incentivaria a vida de santidade, como são os líderes até hoje, né? Eles devem fazer isso. Os pastores, os líderes, enfim, os pregadores, eles devem ser esses que estimula, né? Traz entusiasmo ao povo. E esse aqui também, esses líderes, eles tinham feito assim pecadores como o povo, e Deus iria cobrar de um, do outro também. Hoje também não é diferente, tá? Então serão cobrados, né, os líderes e os liderados dos seus pecados. Mas os líderes, me parece que o negocinho é mais pesado, né? O juízo é um pouquinho mais severo, tá certo? Porque tem mais responsabilidade, receberam mais de Deus e devem, né, corresponder à altura, tá? Então aqui, ó, capítulo 5, versículo 13 ao 14. Vamos ler o texto aqui, ó. Capítulo 5, verso 13 ao 14. Diz assim na minha versão: Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sará a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá, e eu o despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Então a gente vê aqui que eles buscaram aliança e amizades, tá, de povos pagãos e infiéis a Deus. Olha o que Oséias está identificando também aqui, né, nesse declínio espiritual. Primeiro, quebraram os votos com Deus. Segundo, seus líderes se fizeram inúteis. Agora eles buscaram, né, porque assim, a Síria ia invadir Israel. O que eles fizeram? Foram buscar lá em Efraim, né, foram buscar em outros povos aí um socorro para combater contra esses povos inimigos. O que eles deveriam fazer? Deveriam se arrepender e buscar em Deus. Né? A gente lê também lá em Isaías algo bem semelhante, né? Que Deus disse assim: vocês buscam socorro nos carros, nos cavaleiros e não buscam o Senhor. Então aqui, bem semelhante também, não tem muita novidade, né, irmãos? Então é ser humano, é o povo que sempre peca os mesmos pecados, só tem sofisticação, rótulo diferente, nomes diferentes, época diferente, mas não tem muita novidade não na gente, né, ser humano. E aí o capítulo de número 7, verso 8 e 11, vamos caminhando aqui no livro, folheando aí para ver se a gente consegue pelo menos dar umas pinceladas aí, alguns pontos, né? Capítulo 7, verso 8 ao verso de número 11, ainda mostrando que eles buscaram amizades erradas, né? Efraim com os povos se mistura, Efraim um bolo que não foi virado, estrangeiros lhe devoram a força e ele não sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia, não voltarão para o Senhor seu Deus, nem buscarão em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, é tola, né? Sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Então, olha só, ainda falando dessas amizades erradas. O verso de número, eu quero destacar aqui o verso de número 9, irmãos. O profeta diz, talvez essa versão minha aqui não seja melhor, não traga essa ideia, né? Mas outras versões como NVI, Almeida atualizada, elas vão trazer mais ou menos assim a ideia, de que eles eram prejudicados e nem sabiam por que eram prejudicados, eles eram enganados mesmo, né? Pelo fato de terem esse relacionamento pecaminoso. Olha como
aqueles que não amam a Deus, aqueles que são rebeldes contra Deus. Quando a gente entra em algumas alianças, quando a gente muitas vezes se rende aos seus valores e à sua proposta de vida, a gente vai sendo sugado, né, espiritualmente, a ponto de a gente negociar e vender os nossos princípios, os nossos valores cristãos. Então a gente percebe aqui também essa sutileza de muitas vezes você andar com pessoas que não amam a Deus e quando você não está numa condição assim espiritual adequada, né, irmão? Então a gente percebe aqui essa questão também. Vamos voltar um pouquinho porque eu quero tratar de outro ponto aqui que o Oséias observou, tá? Então o terceiro ponto é esse aqui, amigos errados, e o quarto ponto, só que a gente volta para o capítulo de número 2, né? Verso 8, capítulo 2, verso 8, o culto deles estava corrompido. Então olha só, capítulo 2, versículo de número 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto, e o óleo lhe multipliquei e a prata, o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto do seu determinado tempo. Veja bem. E arrebaterei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. Então o que Oséias, Deus está falando através de Oséias aqui, é que eles estavam usando tudo aquilo que Deus deu para eles cultuarem a Baal, cultuarem a esses deuses pagãos. Olha que coisa terrível, né? Deus disse, eu vou cobrar de vocês, porque eu dei para vocês todos os recursos para vocês me adorarem. No caso aqui, amados, a gente entender no Antigo Testamento, tinha toda nessa liturgia de adoração, você tinha todos esses elementos, né? Oferecia lá um animal, oferecia lá um grão, né? Você tinha essas ofertas, era uma forma, né, externa de mostrar que estava adorando a Deus, sendo grato a Deus, enfim. Então, Deus está denunciando também o culto corrupto deles.